Você, como todo proibicionista esquerdopata, está no time de outros proibicionistas esquerdopatas, tais como Woodrow Wilson, quiçá o pior presidente da história dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, um esquerdopatazinho keynesiano que aprofundou a Grande Depressão, Mao Tse-tung, que mandava matar os usuários, comunista, esse psicopata genocida do Duterte nas Filipinas, que está matando a população inteira e é de um partido de esquerda, social-democracia de esquerda, que é o PDP-Laban. Essa é a sua turminha. A primeira afirmação que você faz é de que o uso de drogas sintéticas não pode ser considerado uma expressão da liberdade individual, porque isso acarreta em consequências nefastas. Isso é um absurdo que você falou. Quando um indivíduo escolhe usar drogas sintéticas, obviamente ele está exercendo o seu livre-arbítrio, ainda que seja uma decisão pecaminosa, imoral, ainda que seja uma decisão estúpida, ainda é fruto do seu exercício do livre-arbítrio, sempre usando a razão. Ludwig von Mises nos explica que aquilo que diferencia o homem de um animal é justamente o fato de o homem dominar os seus impulsos, as suas pulsões, através do uso da razão, pois o homem estabelece objetivos e procura os meios necessários para atingir esses objetivos, de forma certa ou errada. Esses objetivos são definidos pela sua reflexão moral e os meios pelo uso da razão. Claro que tudo isso pode falhar, a moralidade humana é falha em relação à moralidade absoluta divina, e a razão humana é limitada. Mas este é o exercício de livre-arbítrio do homem, como nos explica São Tomás de Aquino. O homem é livre para exercitar a sua vontade para escolher coisas particulares. É óbvio que ele não vai acertar sempre. Escolher usar drogas é, portanto, uma decisão resultante do exercício do livre-arbítrio, e o indivíduo que o faz incorre nas responsabilidades referentes às consequências deste ato. Portanto, se um drogado sair matando, roubando por aí, ele deverá ser punido pelo crime de homicídio e de roubo, porque ao usar drogas ele incorreu nesse risco. Se nós seguíssemos as ideias tortas do Nando Moura, nós não poderíamos punir um drogado que sai cometendo crime sob efeito de drogas. Mas, da mesma forma, ele também pode consumir drogas e não cometer nenhum crime, como é o caso da maioria dos usuários. O Nando Moura, então, está cometendo uma perversão jurídica de punir alguém pela possibilidade de cometer um crime. Tomemos como exemplo uma das drogas mais horríveis, devastadoras, viciantes, pesadas, letais, uma tragédia, que é o crack. Nem mesmo os viciados em crack deixam de exercer o uso da razão, que é apanágio da natureza humana. O Dr. Carl Hart fez um estudo com viciados em crack, onde, depois que o cara usava a pedra, ele recebia uma proposta, mais uma dose, mais uma pedra, ou $5. E muitos escolheram os $5. Agora, existiam aqueles que estavam mais profundamente viciados e escolheram a pedra. Então o Dr. Hart aumentou o prêmio para $20. E aí até mesmo os viciadões lá pesados escolheram os $20. Ou seja, mesmo eles tomaram uma decisão economicamente racional. Então o Dr. Hart mostrou empiricamente que nem mesmo um indivíduo viciado em uma droga pesadíssima e devastadora está privado do uso da razão. O cara morre na lama, mas morre ainda com a capacidade de tomar escolhas racionais. E mesmo que a droga lhe tirasse a capacidade de fazer escolhas racionais, no momento em que ele escolheu usar a droga, ele ainda estava usando a razão. Agora, quando o Nando Moura vem falar que o fato de a droga acarretar consequências ruins implica que não houve decisão livre, ele está jogando no lixo toda a filosofia. Então nós teríamos que proibir todas as ações individuais que decorrem do apetite sensível ou do apetite natural. Ou seja, nós teríamos que proibir todas as ações, uma vez que o grande doutor da igreja São Tomás de Aquino nos lembra que o apetite racional é indissociável do apetite sensível ou do apetite natural. Então todas as nossas ações são viesadas pelo apetite concupiscível, por exemplo, que nos leva a comer muito, que nos leva a ter afetos desordenados, então a pessoa vai atrás de uma namorada que não presta e assim por diante. Nós teríamos que proibir e cercear todas as decisões humanas por causa da possibilidade de o homem cometer um erro. O que é isso? É totalitarismo? Deus nos deu o livre-arbítrio. Quem você pensa que é para tirar, Nando Moura? E outra, você fala nas consequências nefastas do uso das drogas, que não chegam nem perto das consequências nefastas da guerra contra as drogas e todas as mortes que dela decorrem, e a piora das qualidades viciantes das drogas, porque a guerra contra as drogas faz com que as drogas piorem e se tornem ainda mais pesadas e devastadoras. Isso sim gera problemas sérios. O Nando Moura apela para o sistema público de saúde,
para proibir as drogas. Você sabe quem queria controlar os hábitos dos cidadãos por causa da porcaria do sistema de saúde público? O terceiro maldito Reich! Sim, Nando Moura, você está defendendo uma política nazista com argumentos nazistas. Então nós vamos obrigar todo mundo a comer salada, vamos proibir açúcar e refrigerante, e vai ter sessão de exercício e treinamento físico-militar obrigatório em frente às teletelas. O fato de que drogas matam e causam danos à saúde é mais um argumento para privatizar totalmente o setor de saúde, não para proibir as drogas ou nazistinha. Além disso, a proibição das drogas acarreta o surgimento de drogas ainda piores e mais pesadas através do chamado efeito autoridade. É simples, a repressão policial gera custos na produção das drogas. Então, o setor vai produzir drogas mais baratas, cheias de aditivos, mais viciantes, mais devastadoras, e assim, por exemplo, a cocaína é substituída pelo crack, que é substituída pelo oxi, a heroína é substituída pelo crocodilo. Isso sim vai matar as pessoas e gerar uma sobrecarga no seu sisteminha de saúde público socialista que você defende. Aí você cita também a questão policial. O policial tá cheirando o dedo de maconheiro quando devia estar matando estuprador. Como é que você vem falar em sistema policial, bestão? O Colorado, por exemplo, liberou as drogas e apresentou uma queda de 12,5% nos homicídios, sem falar nos outros crimes. Aí o Nando Moura vem falar em sofrimento das famílias. Sofrimento das famílias é o que está acontecendo no México, com a sua guerra generalizada contra as drogas, guerra maldita, financiada por aquele marxista genocida terrorista do Obama, que está armando um verdadeiro estado policial ditatorial no México. Obviamente essas armas vão parar nos grandes cartéis, como o cartel de Sinaloa. E quanto mais esse estado policial reprime o comércio de droga, mais aumenta a margem de lucro dos grandes cartéis de traficantes assassinos, e com isso o crime explode, a população está fugindo debaixo de tiro como se fossem refugiados numa zona de guerra. Isso sim é sofrimento das famílias, seu ignorante. Esse crime imperialista do Obama com essa guerra contra as drogas no México se chama Iniciativa Mérida, deveria se chamar Iniciativa Merda. Enquanto isso, Portugal descriminalizou as drogas e apresentou uma queda de 400 mortes anuais por overdose para 290, e uma queda no número de contaminações por HIV devido ao uso de agulhas contaminadas para injetar droga, de 1.400 novos casos anuais para 400, e isso tudo num período de 5 anos. Estados Unidos, queda de 25% nas mortes por drogas lícitas como analgésicos desde que liberaram a maconha medicinal. Holanda, queda de 3% no uso de drogas entre adolescentes e jovens, isso entre 97 e 2005. O Colorado obteve a mesma queda no uso de drogas, de 3% entre adolescentes, em 2 anos. Então tudo isso comprova o que eu falei. O interessante é que as drogas, como heroína, cocaína, maconha, já foram liberadas. Elas eram vendidas em farmácias no começo do século XX, por exemplo, e não houve um apocalipse zumbi por causa disso. Pelo contrário, havia aqueles que usavam as drogas para fins recreativos, outros para fins medicinais. Era a guerra de cada um, havia uma disciplina individual, e essa disciplina foi morta pelo assistencialismo do Estado babaca, com seu proibicionismo maldito. E como já dizia Mencken, não tem tirania pior do que aquela cuja desculpa é o bem do oprimido, né? O fato é que com a proibição, as drogas pioraram de qualidade, não houve nenhum controle de qualidade, colocaram um monte de aditivo e houve um monte de efeito colateral. A prova de que o mercado sozinho é capaz de regular a qualidade até das drogas recreativas é que no Laos havia um general que era um traficante chamado Oana Hatikone. Ele fabricava uma heroína chamada 999, para parecer que ela era 99% pura. Na verdade era 50%, mas ainda assim ela era muito mais pura do que o que havia no mercado. E mesmo com o mercado proibido, onde reinavam os traficantes e contrabandistas, os consumidores sozinhos iam atrás dessa heroína 999 porque ela era mais pura e tinha menos efeitos colaterais. É o que Thomas Sowell chama de branding economics. As marcas das coisas servem para economizar informação. Até no mercado de drogas ilícitas, o 999 economizava informação para o consumidor racional de drogas que procurava uma droga mais pura. Só que num mercado proibido, se o cara fraudar essa droga e colocar um monte de aditivo químico, você vai reclamar para quem? Se liberar, nós voltaríamos ao cenário que existia no começo do século, onde havia drogas vendidas nas farmácias e não havia maiores problemas do que um ou outro viciado esporádico, que aí também é guerra de cada um, as famílias, as igrejas que o ajudam. Agora, você, Nando Moura, vem falar que não discute utopia.
Você é que é um utopista como todo esquerdopata. Você realmente espera vencer a guerra contra as drogas? Você realmente acha que vai chegar o dia da batalha final contra os traficantes? Onde o último traficante cairá num tiroteio contra um heróico policial ali? E pronto. Agora todas as crianças das gerações futuras viverão para sempre felizes em um mundo sem drogas. As drogas estão derrotadas. Você realmente acha isso, cara? Você é burro. Você acha que com a demanda que existe por drogas, especialmente com a população viciada pelas drogas aditivadas de um mercado proibido, você acha que o preço não vai disparar? E você acha que não vai ter ninguém querendo abocanhar esse mercado? Você acha que os policiais, políticos e burocratas não vão querer abocanhar esse mercado? Você acha que os agentes estatais são desinteressados e partilham da sua guerra pseudo-moralista contra drogas? Você é utópico. Aí o Nando Moura cita o episódio em que Mao Tse-tung usava o ópio como arma de guerra para escravizar as regiões anticomunistas, mas ele tem que ter fumado muito ópio para citar esse fato, porque isso reforça os meus argumentos. O Nando Moura não se aprofundou, mas o que realmente aconteceu ali na China comunista foi que quando Mao Tse-tung dominou a China em 1949, ele nacionalizou a produção de ópio e proibiu todo o comércio privado de ópio ou de qualquer outro narcótico. E assim as pessoas ficaram atrás do ópio pesadão aditivado que ele vendia. Com isso ele escravizava as regiões. Mas ele só conseguia isso por causa do proibicionismo e da regulamentação de todo o setor. Quando ele escravizava essas regiões anticomunistas e até o exército americano e japonês usando esse ópio pesadão, ele então proibia todo o comércio de drogas. E aí deixava a população muito louca. Como que ele fazia isso? Usando a tática do mass line, que ele também usava para outras políticas, que é baseada na teoria marxista-leninista e consiste em exortar a massa popular contra um setor. Então ele exortava a massa popular contra os fabricantes privados de droga, exatamente como o Nando Moura defende. Temos aqui a prova do que eu falei. O Estado comunista chinês se tornou o grande narcotraficante. Sempre haverá alguém para ser um narcotraficante. Então até o Mao Tse-tung, que matava usuários, ele próprio era um narcotraficante. Você nunca vai abolir as drogas. Você apenas vai ter o comércio na mão de criminosos se você proibir. Com o proibicionismo e principalmente com a repressão, o traficante honesto é expulso do mercado. Quem que é o traficante honesto? É aquele cara que planta maconha no quintal dele, vai vender na faculdade, não está violando lei nenhuma, não faz mal a ninguém, mas como o comércio de drogas é proibido pelo Estado, ele acaba sendo preso, reprimido, sobra no mercado apenas os traficantes barra pesada, pesadamente armados, sem nenhum freio moral e com bons contatos políticos. Eles têm lucros exorbitantes e investem esse lucro no aumento dos seus capangas. É simples. Agora vamos voltar a falar de China. China e ópio. Vamos lá. O ópio era usado por séculos na China para fins de medicamento. O hábito de fumar ópio se popularizou quando, no século XVII, a dinastia Ming proibiu o tabaco. Aí quando a dinastia Qing liberou de novo o tabaco, logo depois surgiu o Madak, que era o ópio misturado com tabaco. Só que aí em 1729 proibiram o Madak. Aí o pessoal começou a fumar ópio puro e se viciou. Mas isso ainda não foi o pior. O pior foi quando os britânicos monopolizaram o comércio de ópio depois de um monte de guerra imperialista. E valendo-se do sistema de cantão, que era o monopólio das guildas de mercadores, o chamado Kohong, os britânicos conseguiram uma margem de lucro gigantesca. Só que eles misturavam aditivos químicos no ópio. Um ópio extremamente viciante. Vieram as duas guerras do ópio ali. E a população chinesa realmente ficou escravizada por um ópio monopolista que surgiu a partir de guerras imperialistas. Mais uma vez, a culpa toda é do proibicionismo. A primeira guerra do ópio, por exemplo, começou com um bombardeio naval contra Cantão, praticado pelo maior cartel de narcotraficantes que já existiu, que é o Império Britânico. Como eu estou falando, ninguém vai proibir droga, só vão abocanhar os lucros. Ninguém é palhaço igual o Nando Moura. Né? E a guerra permaneceu ao longo dos séculos. Em 1912 veio a Conferência Internacional de Hague para que os Estados-nações abocanhassem e regulamentassem o comércio de ópio. Hoje nós vemos o maior estado narcotraficante da atualidade é o Afeganistão, cujo governo do Hamid Karzai foi implantado pela CIA, que também é uma agência de narcotraficantes, que pega todo esse dinheiro para armar terroristas. É isso que você consegue quando você proíbe as drogas! Era para um ripongo estar vendendo essa porcaria desse ópio, não a CIA que fica armando o Estado Islâmico aí.
Para terminar esse vídeo, eu quero defender a liberação das drogas sob a perspectiva católica. Você me acusa de defender a maldade, mas maldade é, por definição, aquilo que vai contra a vontade de Deus. E Deus nos concedeu livre-arbítrio. Proibir as drogas vai contra a vontade de Deus. Usar as drogas, obviamente, é pecado. Mas proibir é ainda pior. Nós temos que proteger as crianças contra as drogas, mas isso é uma responsabilidade dos pais, da comunidade, da família. Santo Afonso Maria de Ligório, grande doutor da igreja, dizia: é obrigação dos pais educar os filhos nas virtudes. Mas ele disse educar os filhos nas virtudes. Ele nunca disse para você mandar o Estado proibir todos os vícios e assim se eximir da sua responsabilidade de educar os seus filhos nas virtudes. Devemos proibir a venda de drogas para as crianças, isso é um bom ponto. Mas não as drogas. Da mesma forma, devemos proibir a pedofilia, não o sexo. Não a fornicação, inclusive, mesmo que a fornicação seja pecado. Usar maconha é pecado, né? Gálatas, capítulo 5, versículo 21, proíbe a bebedeira, a glutonice, né? Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Quem é errado, que seja errado ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Ou seja, se o pecador cai nas drogas, isso ele vai ter que se acertar com Deus, no juízo particular. Não cabe a você causar essa tragédia toda da guerra contra as drogas para lhe tirar o livre-arbítrio de fazer mal a ele mesmo, de cometer esse pecado da bebedeira. Eu concordo que usar drogas é pecado, está no catecismo da Igreja Católica, mas muito mais imoral é proibir, e você, Nando Moura, defendendo uma coisa dessas, defendendo uma política tipicamente esquerdista, está subvertendo o conservadorismo. Você é subversivo como todo esquerdista.